apóstolo Paulo estava nesse momento privado de sua liberdade. Mas não há carta mais empolgante, que trate mais, de uma forma mais regozijante da vida, do que a carta que o apóstolo escreve aos Coríntios. Tanto é que a gente pode simplesmente tematizar a carta como alegres em Cristo. O tema da carta seria esse: temos razão suficiente para ser alegres em Jesus Cristo. Apesar de qualquer luta, apesar de qualquer circunstância, temos razão suficiente para sermos alegres em Cristo, porque a alegria, antes de mais nada, irmãos, é consequência da fé. A alegria vem pelo fato de nós termos uma confiante fé em Deus. Falando pelo contrário, irmãos, sem fé em Deus ou em Cristo Jesus, não podemos experimentar alegria permanente. É por isso que a vida no mundo, a vida fora da nossa comunhão com Cristo, fora da comunhão com Deus, é tão frustrante. Porque por mais coisas que essa vida possa oferecer, por mais vantagens, por mais deslumbramentos, essas coisas são passageiras. A alegria que vem do mundo tanto é transitória quanto é volátil demais. A alegria que o mundo dá passa rapidamente. Você pode perceber como no nosso presente século, com tantos avanços, com tanta tecnologia, com tanta riqueza, nunca se teve uma época com tanta depressão, com tantos suicídios, com tanto isolamento, com tanto distanciamento social do que nos nossos dias. Você pode pensar, mas a população do mundo está aumentando, consequentemente os problemas vão aumentar também. Pode ser verdade, até certo ponto, mas isso não muda o fato de que, apesar de tantas conquistas, apesar de tantos sonhos realizados, ainda há uma sensação terrível de vazio, de tristeza, incrustado nos corações do mundo sem Deus. Homens famosos que conquistaram pessoas através de suas ideias, através de suas filosofias. Talvez homens que vocês conheçam, como Jean-Paul Sartre, falando do mundo como uma bolha vazia no mar do nada. Veja que situação. Veja a que ponto o homem pode chegar quando contempla a vida sem Deus, quando contempla a vida por ela mesma. Pensa um pouquinho nessa afirmativa: o mundo é uma bolha vazia no mar do nada. O que nós somos, afinal? Qual a esperança que nós temos? Qual a expectativa para a vida? É o caos absoluto, é vazio, é tristeza, é desesperança, é depressão, é deprimente.
e na luta para encontrar sentido acrescenta uma coisa e outra. Se buscamos ter a alegria do dinheiro, sempre o próximo real vai nos causar alegria. Conseguimos aquele real, mas a alegria não veio e a gente então é o próximo que vai nos dar. Certa vez foi perguntado a um dos homens mais ricos do mundo o que é que faltava para ele. E ele disse: mais $1. Nunca tem fim. É uma bolsa que tem por nome o verbo dar. Sempre me dá, não se esgota, não se acaba, não se atinge. Consequentemente, o vazio ecoa, sonora e fortemente nessas vidas. Então vamos tentar buscar em outros meios, vamos tentar atingir essa felicidade nos cercando de amigos, enchendo a casa de amigos. E à medida que os anos vão passando, a gente vai vendo que aqueles amigos não são tão amigos. E se alguma coisa acontece, principalmente se o dinheiro acaba, os amigos vão embora também. Então por que não experimentarmos as drogas? Vamos às drogas. Elas vão dar felicidade. Vamos começar com as drogas lícitas. E a gente percebe que um copo chama outro copo, um cigarro chama outro cigarro, mas a felicidade não dura. A alegria não dura. Transitório demais, passageiro demais. E como se não bastasse isso, é também muito volátil, facilmente se transforma, facilmente modifica-se. De repente, aquela alegria que achávamos atingir por meio daquela prática pode se transformar em uma profunda fonte de ira, de amargura, de raiva, de intriga. Não é à toa que costumeiramente nós escutamos nos noticiários como festas que eram para trazer alegria terminam em morte, pancadaria, termina em catástrofes, como foi o caso lá de Santa Maria. Uma alegria que não baseia-se em Deus. Mas quando estamos arraigados pela fé em Deus, o que acontece, irmãos, é que nós estamos aquartelados por muros de alegria. Estamos cercados por muros que nos conduzem realmente a uma vida feliz, ou melhor, que nos fazem ver de fato uma vida feliz, apesar de qualquer coisa ao nosso redor. E por que será, irmãos, que a fé, por assim dizer, é essencial nisso? Por que será que a fé ela é essencial à alegria? Queria compartilhar apenas duas razões aqui. Por que a fé é essencial à alegria que tanto nós buscamos para a vida? Primeira razão, porque ela dispensa as atitudes que impedem que a alegria seja real em nossa vida. Primeira razão, porque a fé é essencial para a produção de alegria na nossa vida, é porque a fé ela dispensa, faz dispersar aquelas atitudes que impedem que a alegria aconteça em nós.
Vamos voltar à situação do apóstolo Paulo aqui. Preso, injustamente, diga-se de passagem, uma situação onde as circunstâncias tinham sido bem desvantajosas até esse presente momento, onde a vida tinha sido bem ingrata para com os propósitos do seu coração. Ora, era de se esperar que alguém, fazendo a vontade de Deus, tudo desse certo. Não é assim que a gente quer a vida? Tá bom, Senhor, eu faço um acordo contigo. Eu vou ser obediente a ti. Por outro lado, o Senhor garantirá que tudo na minha vida dê certo. Que eu tenha um toque de Midas. Tudo em que eu puser minha mão se transforma em ouro. Tudo vai bem. Alegria constante. A gente olha aqui a vida do apóstolo Paulo, a gente encontra algo completamente diferente disso, nesse sentido pragmático colocado aqui. A gente encontra uma pessoa que passou diversas lutas, diversas dores, tribulações. Era um homem, aliás, que tinha tudo, antes de conhecer Jesus Cristo, daquilo que, humanamente falando, nós idealizamos como a razão de felicidade, não é verdade? Quando ele escreve aqui aos Filipenses, ele apresenta isso. Ele apresenta o fato de que ele era uma pessoa judeu, dos judeus, era um israelita nato, era da tribo de Benjamim, era um homem irrepreensível perante a lei. É o que ele vai descrevendo no capítulo 3. Como ele, por vida, humanamente falando, tinha alcançado, tinha conseguido, tinha conquistado aquelas coisas que o mundo busca. Dá uma olhada lá no capítulo 3, rapidamente. Ele vem falando sobre a necessidade, ele já começa o capítulo 3 falando sobre a necessidade de estar alegre por causa de Cristo. Alegrai-vos no Senhor. E ele vai dizer, olha, nessa vida vão vir muitos querendo falar diferente, com falsos ensinos. Acautelai-vos destes maus obreiros. Talvez eles tenham coisas das quais aí eles queiram se gloriar diante de si mesmos. Eu mesmo, o apóstolo Paulo vai dizendo, poderia me gloriar de mim mesmo, segundo a carne. Versículo 4. Eu também podia ser como qualquer um deles. Também podia me gloriar. Eu fui circuncidado ao 8º dia, versículo 5. Ou seja, desde o começo da minha vida, estou cumprindo todas as coisas que eram prerrogativas para um bom judeu. Sou da linhagem de Israel. De Israel eu sou benjamita. Preste atenção, que eu sou da tribo do primeiro rei. Sou benjamita. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, sou fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Um currículo invejável para os jovens do Senhor. Um homem que, na perspectiva do mundo ali da sua época, poderia se dizer, era um homem realizado. Era uma pessoa que os outros jovens olhariam para ele e diriam, rapaz, eu quero chegar ali, é meu sonho de consumo. Mas aí a gente encontra ele falando, versículo 7, que para mim era um lucro, considerei perda
por causa de Cristo. Considerei tudo como perda. Interessante essa nova ênfase.